Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou Diego Heller, sou terapeuta, sou especialista em relacionamentos e nesse vídeo eu vou te contar quais são as técnicas que eu trabalho, qual é o objetivo de cada uma das técnicas. Eu trabalho com diversas técnicas, né? Hoje meu atendimento é quase que uma mistura de algumas delas, mas eu quero trazer cada uma pontualmente, porque algumas pessoas não conhecem. A primeira técnica que eu conheci, né, técnica integrativa, a primeira de todas foi o Reiki. O Reiki, ele significa, né, uma palavra japonesa e a tradução é energia vital universal. Então, quer dizer que sempre que nós estamos trabalhando com o Reiki, nós estamos trabalhando com a energia vital. Então, vamos pensar que vem uma pessoa, né, vamos pensar que você veio para um atendimento com o Reiki e você está com conflitos, você tem alguns conflitos na sua vida. Quem nunca, né? Quem não tem conflitos na vida? Quem não tem algum tipo de questionamento, de situação para ser resolvida, que parece que sempre repete algum padrão. Então o reiki, ele faz o quê? Ele vai colocar em você, no seu campo energético, energia vital. Por quê? Porque quando nos falta energia vital, quando a nossa energia ela está baixa, o que vai acontecer? Cansaço, uma mente muito barulhenta, uma mente confusa, até porque é o barulho mental que reduz a nossa energia vital. Então, um resultado natural e esperado de uma sessão de reiki é um aumento na energia vital. É como se aquela pessoa saísse da sessão mais conectada à vida, com mais força vital. Todas as técnicas holísticas que eu trabalho, elas têm um objetivo muito parecido, que é aumentar a energia vital. Por quê? Por que, que o objetivo é praticamente o mesmo? Porque as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios emocionais, até espirituais, eles reduzem a nossa energia vital. Então, sempre que nós estamos com um grande conflito, em algum tipo de dor, de sofrimento, é porque a nossa energia vital está mais baixa. E aí vai faltar clareza, vai faltar organização mental, vai faltar o silêncio, onde todas as respostas já se encontram, né, dentro do nosso silêncio interior. Então, o reiki, ele é uma técnica de aumento da energia vital. Geralmente é feito a partir da imposição de mãos. Né? Então, o Mikao Usui, que foi quem sistematizou esse conhecimento do reiki lá em 1922, no Japão, trouxe isso, né, que era muito importante que uma sessão de reiki fosse feita com as mãos, com a imposição de mãos. Então, a forma que o reiki é mais conhecida hoje no mundo é através da imposição de mãos. Esse trabalho ele pode ser feito presencialmente, então a gente faz a imposição de mãos na pessoa, pode tocar no corpo ou não, até uns 15 centímetros de distância também vai funcionar perfeitamente, e ele também pode ser feito à distância, então somente através da intenção. Eu coloco a intenção de envio dessa energia vital para a pessoa, em qualquer lugar do mundo, onde ela esteja, e essa pessoa vai receber. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com técnicas integrativas, técnicas holísticas, ou seja, nós estamos olhando para o ser humano como um todo. E o ser humano, ele também é constituído de energia. Então, quando eu coloco a minha intenção positiva de que a energia do reiki, a energia da vida, chegue naquela pessoa, a energia vai chegar. Assim como quando a gente pensa algo negativo, pensa algo ruim sobre alguma pessoa, essa energia também vai chegar. Acredito que você que está aqui assistindo esse vídeo, você também acredite nisso, né? Quando tem alguém pensando algo negativo sobre nós, quando tem algum tipo de inveja, qualquer energia nesse sentido, a gente não percebe. Às vezes vem até a pessoa na nossa mente, porque realmente aquela pessoa está pensando alguma coisa, ou está sentindo algo meio estranho, e a gente está captando. Então a energia, ela não precisa do tempo e do espaço, tudo bem? Então todas as técnicas que eu vou falar aqui, elas podem ser feitas presencialmente ou à distância. Uma outra técnica que veio na minha vida logo depois do Reiki também foi o Theta Healing. Theta Healing é uma técnica de meditação
que também vai ter como objetivo aumentar a energia vital, tá? Então, não que seja esse o objetivo principal, mas todas as técnicas integrativas, elas vão levar a pessoa para esse lugar de maior conexão com a vida. E lembrando, né, cada célula do nosso corpo tem energia vital, cada glândula, cada órgão. Então, por exemplo, eu estou com uma doença no meu estômago, estou com uma doença grave no meu estômago. Por que eu estou com uma doença grave no meu estômago? Porque o campo energético do meu estômago, ele tem um conflito. Ele recebeu ao longo da vida muita energia conflituosa. Toxinas, pensamentos negativos, emoções conflituosas, emaranhamentos familiares. Então, eu vou enviando essa informação para os meus órgãos, que possuem energia vital. Recentemente, não faz nem 30 dias, eu fiz uma consulta, né, com a minha nutricionista e ela utilizou a máquina de biorressonância quântica. Então a gente coloca a mão ali, né, na máquina e a máquina já gera mais de 100 páginas de resultados que falam sobre o quê? Sobre a energia vital das nossas células, das glândulas, dos órgãos. Então, através desse exame, né, de biorressonância quântica, dá para ver como está a energia vital de cada órgão, para que a gente veja que cada célula do nosso corpo possui energia vital, possui um padrão energético. E quando essa energia não está legal, a gente precisa fazer uma intervenção. Então, no meu caso, o que eu estou fazendo depois desse exame aí da máquina de biorressonância quântica? Eu estou suplementando a minha alimentação com magnésio, com algumas vitaminas, para que a minha energia vital das minhas células, das minhas glândulas, dos meus órgãos estejam mais alinhadas, né, mais conectadas à minha saúde mesmo, minha saúde plena. Então, o Theta Healing, ele é uma técnica de meditação. A palavra significa Theta, são ondas cerebrais Theta, que são ondas mais lentas, de um estado de relaxamento mental, com menos pensamentos, e healing significa cura. Então, Theta Healing é uma técnica de meditação, é a cura através das ondas cerebrais Theta. E como funciona a técnica do Theta Healing? Ela é uma técnica onde a gente fala, então diferente do Reiki, que geralmente é feito, a pessoa deita em algum lugar, né, relaxa. No Theta Healing também acontece um relaxamento, mas é basicamente uma conversa entre o terapeuta e o paciente, onde o terapeuta vai guiando essa pessoa em uma meditação para que essa pessoa, junto com o terapeuta, entre em uma frequência de ondas cerebrais teta, num relaxamento bem profundo, que nós entendemos, né, enquanto terapeutas de Theta Healing, que a frequência teta é uma abertura ao subconsciente ou ao inconsciente. É quando a pessoa está tão relaxada que ela baixou as barreiras da mente consciente, da mente racional, e agora ela está aberta para que sejam feitas as mudanças dentro do subconsciente, as reprogramações mentais. Então, no Theta Healing, geralmente eu faço essa técnica dentro de um protocolo com um paciente meu, quando eu identifico crenças, bloqueios emocionais, mentais, e a gente precisa fazer uma substituição. Então, retirar, né, alguma informação ali que está no subconsciente dela, alguma crença limitante, por exemplo, eu vejo que essa pessoa acredita que ela nunca é suficiente, as coisas nunca dão certo para ela não consegue se relacionar, ela não consegue prosperar, então ela tem crenças ali dentro que a levam para esse tipo de resultado, onde as coisas não dão certo para ela. Porque o que a gente acredita é o que vai se tornar a nossa vida, né? A nossa realidade. Então eu levo essa pessoa para esse estado de relaxamento profundo, de olhos fechados, ela vai estar ali sentada, pode ser presencial ou pode ser feito à distância também. E aí eu vou dando comandos energéticos, comandos quânticos, para que seja feita essa reprogramação. A gente vai limpando uma crença e substituindo automaticamente por uma crença fortalecedora. Então, basicamente, é a retirada de uma limitação e a introdução de uma nova informação no lugar da informação antiga
que não era uma informação interessante para essa pessoa, tá? Então, Theta Healing basicamente é isso. Tem várias outras possibilidades, mas ele é muito conhecido por ser um processo muito interessante, muito efetivo de reprogramação de crenças, tá? Depois, então, eu comecei com Reiki, depois veio Theta Healing e a constelação familiar, né? Então são basicamente como se fossem três bases aqui do meu trabalho, ou três bases de onde tudo começou. A constelação familiar, ela vem trazendo essa ferramenta, né? Ela é muito, às vezes eu enxergo a constelação muito mais como filosófica do que propriamente algo, do que uma terapia em si, mas funciona muito bem, né, como uma abordagem terapêutica também. Então essa filosofia da constelação familiar, ela contribui muito para os atendimentos, porque ela traz o olhar para a vida da pessoa, e essa pessoa, ela está dentro de um sistema. Então eu, Diego, eu estou dentro de um sistema. Estou dentro do meu sistema familiar, estou dentro de um sistema de trabalho, estou dentro de uma sociedade, estou dentro de um planeta, do planeta Terra. Então nós todos estamos dentro de alguns sistemas. E por que sistemas? Porque existem relações aí dentro. Uma coisa, uma ação minha interfere em todo o sistema, ou em todos os sistemas onde eu estou implicado nesse momento. Então a constelação ela vai trazer basicamente três pilares para que sejam observados. Quais são esses três pilares? O quanto eu estou em harmonia com a ordem dentro desse sistema, ou seja, será que eu estou no meu lugar de força dentro dos sistemas dos quais eu faço parte? Ou será que eu estou fora do meu lugar, eu estou invertido, eu estou maior do que meu pai e minha mãe, eu estou compensando algo que algum ancestral viveu? Então a gente observa muito esses três pilares. O primeiro, né, não tem uma ordem, mas vamos dizer que primeiro seja da ordem ou hierarquia. Um outro pilar é o equilíbrio. O quanto eu estou vivendo em equilíbrio dentro desses sistemas. Por exemplo, dentro do meu sistema de trabalho, eu tenho aqui meus sócios dentro da empresa de terapias integrativas. Será que nós estamos em equilíbrio? Será que eu estou dando e recebendo de uma forma harmônica, assim como os meus sócios? Ou será que eu entrego de menos e recebo de mais? Ou eu entrego de mais e recebo de menos? Então, olhar para esse pilar do equilíbrio também faz parte dessa filosofia sistêmica, e o pertencimento. Então, observar o quanto tudo que faz parte da minha história possui um lugar na minha vida. Ou seja, existe algo ou alguém na minha história de vida que foi excluído, que talvez na minha inconsciência eu coloquei essa pessoa de escanteio? Tem algum trabalho que eu já vivi, que eu não gosto de lembrar, que me gerou algo ruim, que eu tento excluir, que eu tento apagar da minha memória? Então é muito importante também observar o pilar do pertencimento. É aquele espaço interno onde a gente faz as pazes com tudo que foi do jeito que foi. É claro, é óbvio que tudo isso que eu estou falando é um processo. Eu estou gravando um vídeo, estou aqui há 14 minutos falando, só que esses 14 minutos eu estou resumindo um longo processo, né? Um longo processo de vida, um longo processo terapêutico. Não é em um dia que você vai incluir todo mundo, porque todos pertencem, que você vai equilibrar todas as relações do dia para a noite, que você vai se colocar no seu lugar de força, que você vai aumentar a sua energia vital através de um reiki, que você vai fazer uma sessão de Theta Healing, a vida inteira mudou. Não é assim, porque é um processo, né? Então, nesses rápidos minutos aqui, nesses poucos minutos, eu quero te contar de forma muito resumida o que cada abordagem dessa trabalha. E a ideia é nos levar para um lugar de maior harmonia. Harmonia com o quê? Com a vida, com nós mesmos, com os outros, com a prosperidade, com a vida amorosa, com a nossa saúde, maior harmonia, tá? Então,
Reiki, Theta Healing, constelação familiar. E agora eu vou dar um pulo aqui, vou dar um salto para a última abordagem terapêutica que entrou na minha vida, que foi a psicanálise. E ela entrou na minha vida trazendo algo que complementa muito o meu trabalho, que eu diria, de repente, até que é uma visão mais realista. Então, para algumas pessoas, a psicanálise ela é até uma visão um pouco negativa do mundo, né? Uma visão um pouco mais negativa sobre a vida. Mas eu não vejo como uma visão negativa, eu vejo como uma visão mais realista, né? A psicanálise, não vou conseguir resumir aqui toda a teoria psicanalítica, que é gigantesca, que vem lá do Freud, Lacan. Ela traz essa ideia da falta, de que nós sempre estamos desejando algo, né? Estamos desejando algo que nos falta. Então ela trabalha muito com essa ideia de falta e desejo, falta e desejo, falta e desejo. E o que eu percebi que contribuiu e contribui muito na minha vida, no meu trabalho como terapeuta, é o fato de olhar para a nossa vida com um pouco mais de maturidade. Apesar de a nossa vida ser uma atualização infantil o tempo todo. Então, por exemplo, a gente está sempre fazendo uma reedição da nossa própria infância. Então, aquilo que eu vivi nos primeiros dias, primeiros meses de vida, eu vou atualizando, depois eu vivo uma outra fase, mas hoje nós somos adultos que estamos sempre, a nossa mente ela está sempre fazendo uma atualização do que nós vivemos lá na infância, né? A gente não foge muito, a fruta não cai muito longe do pé, a gente não foge muito do que nós vivemos na infância, porque é sempre uma reedição desse passado. Talvez muitas pessoas consigam melhorar essas edições novas e outras pessoas não conseguem melhorar essas edições, continuam repetindo sempre a mesma história. Então, a psicanálise ela traz essa ideia de que o próprio ser humano ele é constituído de falta. Ele é constituído de falta. Nós não somos completos, nós não enxergamos a nossa possível completude, nós somos feitos de faltas. Então a ideia da psicanálise é muito o quanto eu vou conseguir lidar bem ou como eu vou conseguir lidar com as faltas que me constituem. Então a gente acaba reprimindo muitas coisas, né, que ficam presas no nosso inconsciente. A gente tem diversos sintomas, então, por exemplo, compulsão alimentar, compulsão por gastos, doenças físicas, dificuldade de relacionamento, repetições de padrões de forma geral nas relações, que são sintomas, né? Sintomas do quê? Sintomas de uma falta que não foi elaborada, que não foi observada. Então, vou pegar um exemplo bem real meu, né? Eu tinha muita compulsão alimentar desde criança. Dava um período lá da noite específico, começava a me gerar, aquilo me dava uma ansiedade, eu comia muito, comia assim, era aquela busca pelo prazer imediato, né? E eu não parava para olhar para isso. Por que, que eu tinha aquele desejo ali? Por que, que eu precisava daquele alimento, né? Qual era a falta que tinha ali? Então eu comecei a melhorar, e é um processo, e talvez eu leve a vida inteira trabalhando essa mesma questão, não sei. Comecei a olhar para isso com mais presença, trazendo a minha energia para o momento presente, para o momento em que aquela falta fica muito aflorada, ou que aquele desejo fica muito aflorado, né? Quando eu estou em cima daquele, né, reforçando aquele sintoma, aquela compulsão. E a minha relação com a comida foi melhorando. Então, a psicanálise ela me ajudou muito nesse processo de elaborar o que está por trás desse desejo, que falta é essa, né?
Por que que eu busco isso? Por que que o meu inconsciente, a gente poderia falar dentro da psicanálise, né? Que o nosso corpo, o inconsciente está buscando gozo, está buscando prazer, e muitas vezes nós buscamos o prazer na dor. Então, a pessoa, por exemplo, que tem a compulsão alimentar, ela vai comer porque ela vai buscar aquele prazer, aquele gozo, e em seguida ela vai sentir a culpa e ela vai encontrar um certo prazer também nessa culpa. Porque não pense que essas sensações um pouco mais densas não são prazerosas também. Também são formas de gozo. Então é o desejo, a compulsão, depois vem a culpa, e dentro desse emaranhado todo existe sim um prazer, que o inconsciente fica em busca da repetição desse prazer, até que a gente pare, observe e elabore o que está por trás disso. Que muitas vezes o ser humano, na sua loucura, na sua correria, na sua rotina diária, o ser humano às vezes não vai parar para olhar para isso, vai acabar repetindo, repetindo, repetindo e não vai perceber o quanto o não olhar para esses desejos e faltas pode estar impactando negativamente, digamos assim, na sua própria vida. Então é nesse lugar que eu me encontro hoje, né? Considerando o Reiki, considerando Theta Healing, considerando a filosofia da constelação familiar e considerando toda essa teoria psicanalítica, que não se esgota, nenhuma dessas técnicas se esgotam. Então, assim, o fulano é mestre em Reiki, a pessoa dá curso de Theta Healing, ele é professor de constelação, fulano é psicanalista. Não, nada disso tem um ponto final. São formações continuadas, né? Então, eu tenho certificado de tudo? Tenho, mas são coisas que a gente tem que estudar sempre. Não se esgota. Não se esgota. Todo mundo que trabalha com ser humano, seja na medicina, seja na parte da nutrição, na parte de saúde mental, não se esgota, você não chega num ponto final, você tem que estar sempre estudando, estudando, estudando e estudando. Né? E vivenciando também muito desse processo. Então, hoje eu posso dizer com bastante clareza, bastante certeza, que o Reiki, o Theta Healing, a constelação familiar e a psicanálise são abordagens que eu vivenciei bastante dentro, claro, das minhas demandas, das minhas faltas, das minhas necessidades, e que a partir das minhas vivências são basicamente essas ferramentas que eu escolho transmitir ou utilizar como um veículo para o processo de desenvolvimento pessoal ou de autoconhecimento das pessoas que eu atendo. Então, quando eu monto um protocolo terapêutico, não necessariamente eu vou dizer, aqui vai ser um reiki, aqui vai ser uma conversa psicanalítica, aqui vai. Não, não necessariamente os meus protocolos serão assim, mas a minha base é essa. Então, eu posso estar aplicando, por exemplo, um protocolo sistêmico somático, que ele é um protocolo que tem começo, meio e fim, um protocolo bem específico para reprocessamento de traumas. Ainda que seja um protocolo bem específico para reprocessar algum tipo de trauma que a pessoa está trazendo, algum padrão que se repete na vida dela, a base teórica, filosófica, será o Reiki, Theta Healing, barra meditação, a constelação familiar, a psicanálise. Então, dentro das nossas trocas, sempre haverá essas quatro, pelo menos essas quatro abordagens. Claro que eu tenho outras também, mas a força mesmo teórica está dentro dessas quatro bases. Se a gente for olhar para psicologia, para, enfim, para outras áreas terapêuticas, a gente vai ver que todas as áreas têm críticas, né? Tem os críticos a isso, então vai ter gente da psicologia que vai falar mal das terapias integrativas, que não tem validade científica, que é pseudociência, tem outras áreas que vão dizer que a própria psicanálise é uma pseudociência, não tem comprovação científica, e por aí vai. Eu estou um pouquinho, assim,
deixando esse debate um pouquinho de lado e estou bem focado em trabalhar. Então, em trabalhar com os meus pacientes, em gerar resultado através de, de vínculos mesmo, de verdade, de troca terapêutica bem verdadeira. Então, o meu foco hoje é muito mais contribuir na vida do outro e na minha própria vida do que estar dizendo que isso não funciona, isso não é científico, isso não tem base, não sei o quê, porque o principal é assim, aquilo é uma verdade, aquilo funcionou para você, as pessoas estão tendo resultados positivos, você não está ferindo nada que seja ético, moral, não está ferindo os valores de alguém, você está dentro da legislação vigente, você trabalha dentro da ética profissional e ainda você gera resultados, então siga o seu caminho. E é muito isso que eu tenho feito. Então, esse vídeo era sobre isso, para falar um pouco sobre as técnicas, né, os objetivos de cada uma delas e que, fazendo um fechamento, a psicanálise ela foi a última abordagem que entrou na minha vida, que não vai mais sair, tenho certeza disso, e que veio trazer mais presença, mais maturidade, mais um olhar de adulto, eu diria isso, um olhar mais adulto, um olhar mais maduro para a nossa vida. Então talvez aquele Diego lá do passado que buscava uma mudança muito radical de vida, uma melhoria, nossa, muito radical, muito milagrosa, uma coisa mágica do dia para a noite, a psicanálise veio e, puf, ela aterrou e falou: você vai sofrer, você vai desejar, você vai sentir a falta, mas agora você pode lidar com isso. Você pode lidar com isso de uma outra forma, né? E tem outro ponto também que eu gosto muito da psicanálise, que daí vem de Lacan, que é a parte da linguagem. Essa coisa da linguagem, da nossa fala, da nossa escrita. O quanto nós temos uma visão de nós mesmos que não é necessariamente a visão do nosso eu real, nosso eu verdadeiro. Porque a visão que nós temos sobre nós mesmos, ela está toda construída em cima da linguagem, daquilo que a gente ouviu quando a gente nasceu, nos primeiros dias, meses, anos de vida, o que falavam que eu era, o que falavam sobre mim. Então, toda a construção do que eu entendo que eu sou, ela está baseada em uma linguagem, em palavras que não estão escritas na pedra. Então eu consigo, na medida do possível, dentro dos processos de análise, por isso fazer análise é tão importante, eu consigo enxergar um pouco mais quem eu sou e quem eu não sou. Porque o que eu acredito que eu sou está dentro de uma linguagem. E essa linguagem pode ser modificada. Então, se sempre falaram e eu acreditei que eu era uma pessoa tímida, porque eu ouvi isso, porque eu pensei isso, porque eu acreditei nisso, será que isso é realmente real? Ou isso só faz parte dessa linguagem que me constituiu? Então eu acho muito interessante isso também, porque é um processo, acredito que na maior parte das vezes a terapia, a análise, ela vai nos levar para uma desconstrução do que nós acreditamos que somos, do que propriamente para uma nova construção de alguma coisa. Talvez a desconstrução já seja a construção de algo novo também. E é sobre isso. Então, muita gratidão a você que esteve aqui até o final desse vídeo, um vídeo um pouquinho mais longo hoje, que não se esgota. Então, como eu falei, trouxe aqui a base de quatro pilares, né, que eu utilizo no meu trabalho e que não são os melhores, nem os piores, nem certos, nem errados, são apenas os pilares que têm feito parte da minha formação continuada como terapeuta e como analista, tá bom? Muita gratidão, beijo no coração e até o próximo vídeo.